Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fotografia e Produtividade. Eu sou Rosenberg Arruda e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fotografar de graça nos nossos primeiros trabalhos. Lembrando que essa aula ela faz parte de uma série de alguns vídeos que eu venho gravando, já tem 3 aulas aí para trás, então se você não assistiu a aula 1, a aula 2, a aula 3, é muito importante que você volte lá. Por quê? Porque isso aqui é um processo que eu estou ensinando vocês a sair do zero e faturar os seus primeiros R$ 3.000 de fotografia. E na verdade, se você assimilar e aplicar esses conceitos que eu vou ensinando, você consegue faturar muito mais que 3, 4, 5 mil reais de fotografia. Mas tudo é um processo. E eu resolvi criar essa série para ajudar você que está iniciando aí, muitas vezes está perdido, muitas vezes não sabe o que fazer. E ajudar você aí que muitas vezes está, às vezes até no emprego, que não está muito satisfeito. Às vezes você tem o sonho de trabalhar para você, ou às vezes você quer trabalhar em casa, gerenciar o seu próprio tempo, não depender de chefe, não depender de alguém determinando quantas horas você tem que trabalhar por dia, quanto você tem que ganhar, enfim, para ajudar esses tipos de pessoa que eu estou criando essa série. E esse vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre uma estratégia que eu costumo ensinar lá para os meus alunos quando a gente quer fazer os primeiros trabalhos. A gente não tem portfólio, a gente não tem experiência, a gente não sabe de nada, não sabe nem quantas fotos vai entregar para o cliente. Como que eu faria se eu estivesse começando hoje, beleza? Então se você já curtiu a ideia desse vídeo, já dá um curtir para o YouTube entender que esse vídeo é legal e mandar para mais pessoas. Se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para quando sair os outros vídeos dessa série você ficar sabendo, beleza? Vamos que vamos! Então vamos lá galera, vamos continuar aqui nossa aula. Então, só mais uma vez, reforçando, nessa aula de hoje eu vou explicar como que eu faria uma estratégia para iniciar do zero e conseguir ter os primeiros portfólios, ter os primeiros trabalhos e até monetizar esse trabalho com ensaios de graça. Quero que vocês entendam essa lógica, esse processo aí, que é um processo muito simples. E por que que eu começo com fotografar de graça? Imagina o seguinte, você comprou uma câmera, você começou a praticar, você está nos seus primeiros trabalhos, você nunca cobrou por nada, você ainda está meio inseguro, não sabe o que fazer. Como que a gente vai cobrar um valor se a gente não sabe nem, por exemplo, se a gente vai conseguir realmente fazer aquele trabalho, se a gente vai conseguir dirigir a pessoa, se a pessoa olhar para você e falar assim, quantas fotos você me entrega, você não tem a mínima noção quantas fotos vão ficar boas, imagina, você não tem nem portfólio para mostrar o seu trabalho para as pessoas terem um interesse em comprar. Então assim, os primeiros trabalhos eu acho muito, muito importante e válido a gente trabalhar de graça. E esse de graça não precisa ser aberto ao público, muitas vezes pode ser com pessoas da família, às vezes um primo, às vezes um sobrinho, às vezes, sei lá, às vezes uma conhecida que está fazendo 15 anos, você quer testar um trabalho de 15 anos, enfim. Mas qual que é a estratégia que eu costumo mostrar e que eu acho muito legal? É a gente fazer um ensaio de graça. Por quê? Porque fazendo um ensaio de graça, o que que a gente ganha de benefício toda vez que a gente executa alguma ação? A gente ganha segurança. Nesse trabalho, a gente vai saber se a gente vai conseguir dirigir a pessoa, se a gente vai ver os pontos que a gente precisa melhorar. Muitas vezes, por exemplo, você marcou um ensaio meio-dia, a luz ficou horrível, gerou olho de panda, gerou sombra no rosto, ficou horroroso, você não gostou das fotos. Você já aprende, caramba, nunca mais eu marco ensaio meio-dia, vou ter que marcar no fim do dia. Então, todo erro gera crescimento. Então, o fotografar de graça, ele ajuda muito nisso, porque quando uma pessoa, ela paga, nem que seja R$ 10 para você executar um trabalho, ela vai te exigir, porque ela está pagando. Quando é de graça, você fica desamarrado. Não que você vai fazer um trabalho assim, sem comprometimento, um trabalho de qualquer jeito. Mas é um trabalho que não vai te gerar uma pressão, vai permitir você trabalhar mais leve e crescer de forma mais acelerada. Então, o primeiro benefício que você tem ao trabalhar de graça, nos primeiros trabalhos, lembrando que é iniciozinho, tá? Tanto é que essa série aqui é como sair do zero e faturar seus primeiros R$ 3.000. Então, se a gente está no zero, no início, é os primeiros trabalhos. A gente ganha segurança. Outra coisa é a quantidade de fotos. Isso aqui é muito importante a gente mensurar no início. Imagina só, você nunca fez um trabalho ou você está fazendo seus primeiros trabalhos. A pessoa pergunta assim, quantas fotos você entrega? Você não tem a mínima noção. E quantas fotos é o certo de entregar? Não tem a quantidade certa de entregar. O que eu costumo mostrar é o seguinte, é melhor você executar alguns trabalhos, ver uma média, por exemplo, você fez um ensaio, você chegou em casa com 100 fotos, um exemplo. Filtrou, quando você foi dar uma olhada, 20 fotos ficou legal. Aí você já tem pelo menos um nó, você fala, caramba, 20 fotos ficou legal, as outras não ficaram. Então não adianta a gente tentar montar algum pacote ou prometer para o cliente uma quantidade maior que 20 fotos. Então qual era a estratégia que eu faria se eu chegasse com esses números? Eu pensaria assim, cara, no próximo ensaio eu tenho que tentar fotografar o dobro do que eu fotografei, ou seja, se eu cheguei com 100 fotos, vou tentar chegar pelo menos com 200, para eu tentar ficar pelo menos umas 40 fotos boas. Então quando a gente tem números, a gente consegue criar planos de ação. Se a gente não tem, a gente fica perdido. Então, segurança é um ponto muito bacana e quantidade de fotos, porque a quantidade de fotos a gente vai conseguir montar o nosso pacote e bolar as nossas estratégias para ganhar dinheiro. Beleza? Próximo passo importante, portfólio.
Quando a gente vai montar nosso portfólio, seja ele para divulgar no Instagram, divulgar no Facebook, divulgar no site, montar nossos PDF, montar nossas propostas de trabalho, a gente precisa ter fotos para mostrar. Como que a gente vai divulgar preço, mostrar o valor do nosso trabalho, se a gente não tem nada ainda para mostrar? Então, assim, se eu estivesse começando do zero, o que eu faria? Eu escolheria alguns clientes de nicho que eu gostaria de trabalhar, por exemplo, se eu gostaria de trabalhar com área de infantil, casal, 15 anos, família, bebê, eu tentaria pegar pelo menos um desses de cada, faria um ensaio, por exemplo, um ensaio de bebê, um ensaio de família, um ensaio infantil, um ensaio de casal e um ensaio de 15 anos. E aí montaria umas pastazinhas com alguns trabalhos, postaria no Instagram, postaria no Facebook, criaria minhas propostas de trabalho baseadas nessas fotos que eu fiz. Porque isso, olha no final, digamos que no final de 5 trabalhos, você ganhou segurança, porque se você faz 5 trabalhos, pelo menos uma segurança melhor do que quando você estava lá no início você vai ter. Você já tem uma média de quantidade de fotos que você consegue entregar, você consegue montar o seu portfólio e tá tudo maravilhoso. Agora, se a gente não faz esse processo, imagina só a pressão que fica na sua cabeça se você já quiser cobrar o primeiro trabalho. Muitas vezes a pessoa desiste, ou então nem faz, ou então fica tão inseguro que acaba assim, cancelando e não sai do lugar. Então, assim, fotografar de graça nesse início ajuda muito a gente nesse sentido. Sem contar que o fotografar de graça muitas vezes gera pra gente novos clientes, porque o que é legal a gente fazer? Quando a gente for fazer os primeiros trabalhos de graça, é muito bacana a gente conversar muito honestamente com as pessoas que a gente está fotografando. Qual que é o discurso que eu gosto, que eu sempre fiz quando eu comecei, que eu indico as pessoas a fazerem? Fala assim, ó, eu tô começando na fotografia agora, já comecei a fazer alguns trabalhos, eu tô precisando de pessoas para praticar meu trabalho. Eu sei que você está fazendo 15 anos agora, eu posso te dar um ensaio de graça de 15 anos. Por que eu tô querendo te dar de graça? Porque eu vou praticar, vou te ajudar e você vai acabar me ajudando. E aí depois, se você tiver alguma amiga, algum parente, alguém que possa me indicar, você me indica. E muitas vezes de trabalho de graças, gera novos clientes e clientes assim, muitas vezes até fiéis. Por quê? Porque a pessoa que você fez o trabalho fica tão grata contigo, que quando ela for indicar, ela vai fazer seu filme, vai falar assim, nossa, ela fez um ensaio comigo, ou ele fez um ensaio comigo, foi maravilhoso, foi muito bom. A pessoa divulga as fotos, mostra, e aí a pessoa já te procura, sabe, com uma referência, com uma prova social lá de trás, de alguém que já gostou do seu trabalho, já está falando de você. Fica uma negociação muito mais leve e ainda gera uma oportunidade de você ganhar seus primeiros trocados aí, sem precisar estar correndo atrás naquela pressão de se eu vou conseguir ou não executar um trabalho, entendeu? Para finalizar, deixa eu contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo dentro desse conceito aqui. Quando eu iniciei na fotografia, eu comecei mais na área de família infantil. Inclusive no início lá, o meu primeiro slogan era Rosenberg Arruda Fotografia Infantil. Na verdade eu queria trabalhar só com fotografia infantil. Com o tempo foi aparecendo demanda para fazer gestante, para fazer ensaios de família, para fazer festas infantis, eu fui fazendo e fui gostando. E eu fiquei mais ou menos de 3 a 4 anos só trabalhando com essa área de família. Quando foi lá na frente, eu comecei a crescer o nível da minha fotografia. Foi um tempo que eu contratei um coach para me desenvolver mais minha fotografia. Eu queria entrar em algumas associações de fotografia. E eu queria entrar na área de casamento, porque eu sempre, na verdade, desde o início queria trabalhar com casamento, mas eu ficava naquela pressão, aquele medo de, não, casamento é uma coisa, muita responsabilidade, é muito difícil, deixa eu primeiro aprender e tal, e eu fui levando, enfim, passaram 3, 4 anos. Quando eu decidi entrar em casamento, eu fiz exatamente isso aqui. Eu pensei o seguinte, como que eu vou divulgar um portfólio de um valor de trabalho de casamento, como eu vou falar para as pessoas que eu sou fotógrafo de casamento se eu nunca fiz casamento, se eu não tenho material de casamento? Aí o que eu fiz? Qual que foi a minha estratégia? Eu escolhi 3 casais. Um foi minha sobrinha com o namorado dela, o outro foi uma amiga da minha esposa que trabalhava com ela lá na loja que ela trabalhava, e a outra foi um casal, indicação da minha sobrinha que eu tinha convidado. Eu queria convidar 3 casais. Pra quê? Qual que era a minha ideia inicial? Eu falei assim, eu vou escolher 3 casais, eu vou fazer o ensaio desses casais de graça, vou explicar pra eles, olha, sou fotógrafo, tá aqui meu Instagram, tá aqui meu Facebook, tá aqui meu site, eu já trabalho com isso há 3, 4 anos, só que eu quero entrar na área de casamento, e eu não tenho, assim, portfólio de casamento. Eu tô procurando casais para eu fazer esses trabalhos com o intuito de eu dou essas fotos de graça para vocês, sei se vocês não vão pagar nada, mas para mim eu só preciso de autorização para divulgar essas imagens, porque eu quero divulgar o meu trabalho como fotógrafo de casamento para atrair novos clientes. Todos aceitaram, foi tudo maravilhoso. No final deram fotos assim maravilhosas. E o mais engraçado é que desses 3 casais, 2 deles lá na frente, já assim, um ano e pouco depois, casaram e me contrataram, ou seja, eu fiz o casamento deles, ganhei dinheiro lá na frente, porque como eu já tinha feito um trabalho de graça lá atrás, jamais eles iam contratar outro fotógrafo. E nem era o intuito de fazer isso, né? Na verdade eu queria só o portfólio de casais. Então assim, muitas vezes para a gente conseguir ter algum resultado, a gente tem que dar aquele passinho para trás, sabe? Para depois poder dar 2 para frente. E é muito bacana quando a gente é honesto com o cliente, explicar, olha, eu nunca fiz, um exemplo, né? Nunca fiz ensaio de casais, pode ser que não fique bom,
mas eu estou te explicando por quê. Porque eu quero entrar na área de casamento, eu preciso de alguns casais, eu preciso fazer teste. Vocês aceitam? Eu dou as fotos de graça para vocês, vocês não vão precisar pagar nada, só em troca de eu poder divulgar. E isso fica transparente. Se no final der tudo errado, o que pode acontecer é você fazer de novo, né? Marcar outro ensaio, e fica uma coisa muito mais leve. Então, assim, nunca desistam, nunca achem difícil, nunca achem que é impossível, porque tem muita forma da gente trabalhar de forma leve e ter resultado. Então, nessa aula eu quis passar isso para vocês, que é uma estratégia simples para a gente gerar segurança, ter uma noção de quantas fotos a gente consegue entregar em um trabalho, gerar um portfólio para a gente conseguir montar nossas propostas de trabalho, montar nosso Instagram, Facebook e possivelmente até atrair novos clientes, que foi o caso que eu acabei de explicar. Fiz um trabalho de graça que lá na frente me gerou 2 casamentos pagos por conta desses 2 trabalhos de graça que eu fiz. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já clica no curtir, já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, porque os próximos vídeos estão muito bacana e vem muita coisa legal por aí. Não esquece de comentar aqui embaixo qualquer dúvida que você tenha tido aí de alguma dessas aulas ou dessa aula, porque o comentário seu pode gerar uma aula daqui para frente dessa série aí, como iniciar na fotografia e faturar, sair do zero e faturar seus primeiros R$3.000 por mês, beleza? Meu abraço, fui!